Então, nós vamos fazer a abertura aqui, vamos iniciando, tá? Bem, então, bom dia a todos, bom dia a todos os participantes, né? Em especial aos nossos dois panelistas, o professor Eliseu Martins e também o Tadeu Sendon Ferreira. Hoje nós temos, então, o terceiro painel da divisão de contabilidade, no 45º ENAMPAD. Está presente conosco aqui também o nosso comitê científico da divisão de contabilidade, o professor Edilson Paulo, o Carlos Henrique Carmo e a professora Delcy também. Tá? Então, nós estaremos conduzindo esse painel, tá? E desejar aí, então, as boas-vindas a todos os participantes. Esse painel que tem como título IFRS na contabilidade, melhorou a qualidade da informação para os investidores, passado, presente e futuro. Então, os nossos dois painelistas hoje será, primeiramente, o professor Eliseu Martins, com a sua apresentação, e depois o Tadeu Sendon. O professor Eliseu Martins, então, é professor emérito da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, da USP São Paulo e Ribeirão Preto, das quais, inclusive, também ele foi diretor. Possui diversos cursos de pós-graduação nos Estados Unidos e também na França, é consultor, palestrante e parecerista da área contábil. É autor e coautor de diversos livros, teses e artigos. Ex-diretor da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, em 2 gestões. Ex-diretor da Fiscalização do Banco Central do Brasil e representante junto à ONU para assuntos de contabilidade e divulgação de informações. O nosso segundo painelista, então, é o Tadeu Sendon, que ele é membro, então, do IASB, que é o International Accounting Standard Boards, desde 2019. Ele foi sócio, então, da Pricewaterhouse Brasil, por onde trabalhou por 30 anos. Foi diretor do IBRACON e membro da Comissão de Educação Profissional Continuada do Conselho Federal de Contabilidade e também do Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Fundos, da Anbiba. Tadeu é bacharel em Contabilidade, Administração de Empresas, pós-graduado em Finanças e também em mestre em Contabilidade. Aos nossos dois panelistas, a gente agradece por ter aceito esse momento para estar discutindo conosco um assunto tão relevante que é da área contábil, que é a sua essência, né, juntamente com as normas e os procedimentos das normas internacionais, pelas quais a gente já teve aí 10 anos a partir da adesão. Então, primeiramente, eu quero passar a palavra, então, para o professor Eliseu Martins, para a sua apresentação. Então, temos aí 30 minutos aproximadamente, né, para a sua apresentação e a sua fala. Compartilhar esse conhecimento aí tão importante para nós da área contábil. Obrigada, professor. Obrigado, professora Ieda, em nome de quem eu cumprimento todos os colegas aqui presentes. Tadeu, obviamente, um abraço todo especial, você sabe do orgulho nosso brasileiro e meu em particular de tê-lo hoje lá no IASB. Muito obrigado pelo convite, por batermos esse papo. Aliás, eu queria até solicitar, Tadeu, se durante a apresentação aqui você quiser fazer qualquer comentário, adicionar ou reclamar, né? Faça favor, esteja à vontade. E os nossos moderadores também, tá legal? Obrigado. A sorte é que aí no tema colocaram lá passado, presente e futuro. Assim eu falo do passado e o Tadeu fala do presente e do futuro, tá correto? Aí fica bem mais fácil a minha tarefa. Qualidade da informação contábil. Quando eu entrei na faculdade, estava em vigência um tal de Decreto-Lei 2627 de 1940, que era a lei das sociedades por ações. A parte contábil tinha sido a primeira lei que tinha detalhes da contabilidade. Num
nunca procurem essa lei e nunca procurem nenhuma demonstração contábil da época. Uma loucura. Né? Ninguém sabe disso aqui, mas eu só... Por exemplo, não sei se vocês sabiam, não existia demonstração do resultado e não existia demonstração de lucros acumulados. As duas juntas formavam a demonstração de lucros e perdas, que começava com o saldo do ano anterior, saldo de lucros acumulados, remessão de reserva, remessão de provisão, despesa, destinação para reserva, destinação para a dívida. Aí você diz, mas cadê o lucro? Você tinha que ficar fazendo contas, tal, a mistura. E assim vai, um monte de coisas. O balanço não era um balanço, ele era um balancete. Todos os saldos devedores no ativo, inclusive prejuízos acumulados, tá? Ficava no tal do ativo pendente. Todas as contas credoras do lado do passivo. E no não exigível, as contas credoras de retificação de ativo hoje. Né? Fundo de depreciação, fundo de devedores... Bom, correção monetária, quando começou, você terminava o balanço e fazia a correção monetária do balanço de abertura do ano seguinte. Ou seja, quando você publicava o balanço, era uma correção monetária que tinha sido feita no primeiro dia útil de janeiro. Ou seja, absolutamente inútil. Por causa disso, lá na USP, o professor Isal Kinder, Bolsinhos e o Sérgio Díssimos começaram, em 1964, a se desvincular completamente na parte de ensino da metodologia italiana, que ficava discutindo teoria do patrimonialismo, teoria personalista, controlismo, competência, etc., sem ensinar contabilidade. Só no fim do ano, no ano seguinte, aí se mostrava débito e crédito. Quer dizer, é uma coisa absolutamente, né, que a gente vê hoje fora de sentido. Então, o pessoal da FIA-USP abandonou o modelo de lá e adotou 100% o modelo de contabilidade e de ensino da contabilidade norte-americana. Tanto que eu aprendia, né, a contabilidade desse jeito. Aí, cada vez em quando, eles pegavam um balanço publicado e diziam, gente, mas aqui não tem nada a ver com o que eu estou aprendendo. Né? Aí é que eles aproveitavam para explicar para a gente o porquê que eles estavam se dedicando à contabilidade americana, que tinha que mudar a contabilidade brasileira. E veio a grande mudança, primeira grande revolução. A desvantagem de velho é que passa por mais de uma grande revolução na vida. Vocês não têm ideia, mas foi uma fantástica revolução. A Lei 6.404, a atual Lei das SAs, quando ela veio e fez uma mudança completa na contabilidade e adotou a contabilidade norte-americana. A única coisa brasileira, de fato, que tinha na lei de inspiração brasileira era a figura da correção monetária por causa da alta inflação. O resto é tudo tirado de lá. Essa lei foi feita, dois advogados famosos, Bulhões Pedreira e o Lamy. A parte contábil foi feita por um ex-sócio do Tadeu, Manuel Ribeiro da Cruz Filho, que se aposentou da Price para ir trabalhar no capítulo 15, depois no capítulo seguinte, lá de consolidação, na lei das SAs, e trabalhar também depois na regulamentação fiscal da nova lei, que veio no ano seguinte com o Decreto-Lei 1598. Aliás, o Cruz, o Tadeu, e o Álvaro Aires Couto, que depois foi o primeiro superintendente de normas contábeis da CVM, foram os dois primeiros sócios brasileiros da Price. Até então, eram ingleses ou americanos. Então, foram os dois. E o Cruz foi ele o redator desta fantástica mudança que aconteceu. E até tem uma curiosidade. A CVM foi criada no mesmo ano, 76, início de 77. O Álvaro, né, que era esse que eu estou dizendo que era o primeiro superintendente de normas de contabilidade da CVM, e o presidente da CVM nos procuram lá na FIPECAF, que tinha acabado de ser criado lá na FEA-USP,
dizendo assim: olha, vocês são os únicos do Brasil que ensinam a contabilidade norte-americana. Portanto, vocês são os únicos que realmente hoje leem a lei e acham a coisa mais normal. Vocês têm por obrigação, né, como a internet não foi inventada ainda, essa parte, obviamente, vocês vão ter que escrever um livro para explicar isso para o Brasil inteiro. E a CVM nos financiou e produzimos o tal de Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações, que teve, então, esta origem, né, a partir de 77. Esta revolução contábil nos deixou entre as melhores contabilidades do mundo. Foi um salto monstruoso. Por quê? Porque a contabilidade americana e a contabilidade inglesa eram as melhores. Então, isso veio para cá, fez do Brasil um salto. Nossa contabilidade, com a lei das SA, gente, muito melhor do que a alemã, do que francesa, do que italiana, seja do que for, exceto os anglo-saxônicos ou os de influência anglo-saxônica, como tinha Austrália, por exemplo, né? E olha só que coisa estranha, África do Sul, né? Que era de influência. Aliás, o Fernando Pessoa, quando aprendeu contabilidade, ele aprendeu contabilidade na África do Sul, então ele aprendeu a contabilidade inglesa. Quando ele voltou para Portugal, não dava para exercer a profissão, porque lá não tinha nada daquilo. E ele achou que era melhor continuar o que ele gostava de fazer, que era escrever, né? E se transformou no Fernando Pessoa de hoje. Não sei se você sabia que foi contador. Como foi contador, Machado de Assis, etc. Mas vamos lá, vamos mudar de... Esta contabilidade, por exemplo, vou dar alguns exemplos. O Brasil foi o primeiro país não saxônico do mundo, não anglo-saxônico, a ter equivalência patrimonial. Não sei se você sabia disso. Coisa que em certos países europeus foram algumas décadas depois para ser utilizada. Aliás, os alemães, na contabilidade deles nacional, até hoje não admitem. Não posso reconhecer uma receita se não está entrando caixa e vai entrar caixa obrigatoriamente. Eu vou receber dividendo, o dividendo vai ser uma parte, só quando eu vender, então não reconheço a receita. Aquele conservadorismo alemão, né? Até hoje, eles usam equivalência quando eles fazem os balanços sob a bandeira do IASB. Aí sim. Fomos também consequentemente, o primeiro país não saxônico a fazer consolidação de balanço, que praticamente só entrou na Europa na década de 90. E nós já estávamos praticando isso no final da década de 70. Por quê? Estávamos trazendo o modelo da contabilidade anglo-saxônica. Uma forte pressão em cima do regime de competência, que a legislação anterior não tinha e a prática contábil não tinha. A prática contábil, obviamente, era dominada, na realidade, como eram os países latinos todos, a Itália, a França, a Espanha, no fundo, pela influência tributária. O fisco realmente é quem ou determinava ou induzia as práticas de contabilidade. Bem, então isso foi um lado extraordinário. Teve também, dentro dessa lei, basta olhar a versão original do artigo 177, parágrafo 2º da Lei 6404, uma declaração de independência da contabilidade. A Lei das SA determinou que a contabilidade, as empresas, as administrações das empresas, os contadores, os auditores tinham que seguir a Lei das SA e os princípios contábeis geralmente aceitos, que é a estrutura conceitual contábil da época e as práticas contábeis dentro dessa estrutura conceitual. Então, tinha-se que seguir a isso tudo. E quaisquer disposições de lei especial ou de lei tributária tinham que ser feitas em demonstrações à parte. Tanto que foi aí que nasceu o ALUR, exatamente para permitir. Eu contabilizo de um jeito e, para efeito fiscal, eu trato de outro. Ou seja, a bandeira da independência estava dentro da lei das SA. Só que daí tem um probleminha, né? Quando a lei entrou em vigência em 78, o ministro Simonsen, né, a comissão que tinha brigado... esse decreto-lei 1598 de formatação jurídico-fiscal
se adaptando à formatação da lei societária, eles produziram em 1598, não foi a Receita Federal, foi um tanto quanto imposto. Então, a Receita Federal, no início, realmente, e ela não engoliu essa independência, e ela soltou uma declaração de que tudo bem, vamos usar o LALUR desde que eu autorize previamente. Não sei se vocês sabem disso. Se você quiser aumentar o lucro no LALUR, esteja à vontade, pague o imposto, talvez eu lhe dê uma medalhinha de bom cidadão. Mas se for qualquer coisa que vá diminuir no LALUR o lucro contábil para que o lucro tributário seja menor, só se eu der a autorização expressa. A autorização, na verdade, não é individual, verbal, não, é por meio de normatização fiscal. Moral da história. A bandeira foi imediatamente arriada, tá certo? Acabou. Presidente Geisel, ditadura, nós reclamamos bastante entre nós, tá certo? Isso é um lado triste, mas nós, como profissão, nós não conseguimos realmente, distanciamos, etc., mas não, acho que, no fundo, todo mundo sabia que, inclusive, o Simonsen fora, que era o ministro da Fazenda, que fez toda essa introdução da lei das SAs, criou a CVM, modernizou o mercado acionário, né? Tirou a normatização das companhias abertas e dos auditores independentes, que era um órgão dentro do Banco Central, que, na verdade, privilegiava o crédito, né? Não era muito atento às companhias abertas, que não eram instituições financeiras. Então, ele tirou de lá e criou a CVM. E ele, que era o homem forte, ao sair, acabou prevalecendo, então, essa destituição do artigo 177, parágrafo 2º. Muito bem. Mas, de qualquer maneira, foi um salto monumental. Só que, não existindo, de fato, a bandeira, e sendo uma lei, o que aconteceu? Ela mesma foi daí para frente criando problemas. Começaram a CVM, em alguns casos o CFC, a editar normas contábeis, né? Por quê? Porque, deixa eu falar um capítulozinho aqui. Em 1973, então 3 anos antes da lei, foram criados o FASB norte-americano e o IASB. Deixa eu contar uma historinha um pouco, não muito assim, porque a história depois o Tadeu comenta. Já se discutia demais o quê? O problema da disparidade de critérios fiscais do mundo. Que cada país tinha a sua. Cada multinacional tinha que ter 37 contabilidades nos 37 países que estava, converter tudo para a contabilidade dela, matriz, tá certo? E, às vezes, ainda converter daí para a contabilidade de um país onde ela queria obter recursos financeiros, como na Alemanha, como principalmente nos Estados Unidos. Então, uma loucura. Tinha contabilidade dando o lucro. Quando você queria assim, eu quero adotar a contabilidade da maior lucro, eu quero ser presidente da empresa na filial do país que antecipa o lucro, porque assim eu antecipo meu bônus. Um negócio. E, dentro dessa briga da convergência, surge também um outro fato, que até então, nos Estados Unidos, quem mandava na contabilidade eram os contadores, o ICPA, né, o Instituto Norte-Americano de Contadores Públicos Certificados, mas daí o mercado começou a reclamar muito e criou aquele jargão famoso, né? Contabilidade é muito importante para ficar só na mão de contadores. E as reclamações no Congresso de que contador ou é empregado da empresa, o controller, ou ele é um auditor também remunerado pela empresa. E daí foi obrigado, criou-se o FASB, onde, além dos preparadores contábeis, dos auditores, tem, então, os analistas, tem os investidores, os usuários e a academia. Então, criou-se ali uma assembleia bem mais democrática, com discussão nos votos, etc., mas pelo menos cada um tinha o direito de ir lá. Quando o FASB foi criado, enquanto era lá do Instituto Norte-Americano de Contadores Públicos Certificados, lá eram comissões que trabalhavam sem remuneração, nas horas que podia, etc. Então, as regras contábeis, inclusive, eram totalmente com base em princípios, tinham que ser curtas, né? Objetivas e diretas. Havia tempo. Aí, quando vai para o FASB,
O que acaba acontecendo? O FASB foi criado logo de cara com alguns bilhões de dólares, né? Ele não é órgão governamental, mas conseguiu então os recursos de empresas, auditores, etc. E com algumas dezenas de pessoas em tempo integral. Como se discutia demais a convergência às normas internacionais, e já existiam alguns movimentos de que as normas norte-americanas fossem as internacionais, quando o FASB é criado com esse tamanho, o pessoal da Europa fica apavorado e diz que eles vão querer normatizar. Você sabe, europeu, né? De jeito nenhum aceitar a supremacia do lado de cá do Atlântico. Né? Só os ingleses aqui ainda. Mas aí, rapidamente criam, no mesmo ano de 73, 2 semanas antes da criação do FASB, o tal do International. Sim, agora nós começamos. International Accounting Standards Committee. E aí começou o que depois se transformou no IASB. Então, o Brasil tinha lá a CVM. O que ela ia fazendo? Ela ia acompanhando as normas do IASB e do FASB, atualizando no Brasil. Só que tinha 2 limitações enormes. Ela não podia contrariar a própria lei. E a lei foi se demonstrando, obviamente, um tanto quanto... Né, com o decorrer do tempo, ela tinha coisas que não permitem, por exemplo, avaliação a valor justo de instrumentos financeiros. Totalmente vedado na lei. Então, todo mundo já estava usando as normas e em muitos países estavam usando, o Brasil não podia. E assim foi uma porção de coisas. A lei atravancou a evolução. E, além do mais, tinha problema fiscal. Norma contábil, se aumentava a tributação das empresas. E, óbvio, isso era... Né? Conseguiram convencer a CVM de uma frase famosa: acionista minoritário também paga imposto. Né? E como você tem, por definição, proteger o minoritário, né? Coloque-se fora dessa. Bem, então o que acontece é que foi esse caminho andando. E a CVM tinha criado, lá em 1985, desculpa, né? Que a gente começou com isso aí, uma comissão que depois, 2 anos depois, se transformou na Comissão Consultiva de Normas Contábeis da CVM, onde estavam todos os membros atuais do CPC, menos a B3. Então, era a PIMEC, né? Na época, a PIMEC, o IBRACOF, o PECAF, o Conselho Federal de Contabilidade, a Abrasca, não, 5, é isso mesmo, eram 5. Essa comissão, então, foi ajudando a CVM a ir mudando, só vai dentro dessas limitações. Mas daí, então, essa comissão fez várias tentativas. O que interessa é que, em 1999, a comissão elabora um projeto de lei para atualizar a lei das SAs e decretar a independência. Foi para a CVM, o colegiado da CVM deu seu de acordo, daí foi todo mundo lá para Brasília, com o então ministro Malan, e pedir que ele transformasse aquilo em projeto de lei. Ele transformou, só foi para o Congresso no ano 2000. Começou a demorar, e a gente querendo, não, a lei sai logo, o Brasil vai ser um dos primeiros a ter a contabilidade aqui internacional por lei aprovada, porque, na verdade, poucos países tinham realmente adotado formalmente as regras do IASB. Só que em 2002, a União Europeia decide que em 2005 vai adotar, então em 2005 a Europa inteira adota os IASBs para as demonstrações consolidadas de divulgação de interesse público, e nós aqui ainda não tínhamos. Só em 2007, né, é que, de fato, acaba... Né, gente, deixa eu falar uma coisa, não podemos saber, eu não sou lulista, não, tá? Mas a profissão tem algo a agradecer para ele, viu? Não sei se feliz ou infelizmente. Não saía o projeto de lei do Congresso. Aí, numa reunião lá em Davos, né, na Suíça, aquela reunião dos potentes econômicos do mundo, o Brasil presente, normalmente o ministro da Fazenda, presidente de Banco Central, CVM, presidente da República, o Lula é cobrado, dizendo: olha, a União Europeia inteira já aderiu às normas do IASB, tem mais este país aqui lá, e o Brasil. Aí ele chama o ministro da Fazenda, que chama o presidente do Banco Central, chama o presidente da CVM, e daí a CVM disse: o Banco Central diz assim: olha,
nós, Banco Central, já aderimos algum tempo atrás às normas internacionais. Não sei se vocês sabem, quem primeiro aderiu às normas internacionais no Brasil, o Banco Central. Até hoje, ele não permite que todos os seus regulados utilizem as normas internacionais nos seus balanços formais. Os grandes bancos têm 2 balanços. Este, formal, de acordo com as regras COSIF do Banco Central, e tem o do IASB, mas uma informação paralela, mas pelo menos existe. Mas não é obrigatório para todo mundo. Mas no dia a dia, a contabilidade é a do Banco Central. Mas ele, para sua contabilidade, só entre no site, vejam o balanço do Banco Central, inclusive o parecer do auditor, como está lá. Tá certo? Já há uns 15 anos, pelo menos. Né? Conformidade com as normas as IFRS. Tá certo? Muito bem. Mas então, e daí a presidente do CVM disse, nós temos uma lei lá no Congresso para poder fazer isso, mas não passa, não anda. E eu sempre conto, a historinha foi contadinha na época. 3 meses depois, tinha 2 coisas que criavam problema no Congresso, que era a obrigação de as sociedades de grande porte publicarem balanço e publicarem, né? Hoje tem que fazer, de acordo com as normas, tal lá, tem que auditar, mas não tem obrigação legal expressa de publicação. E tinha um problema de sugestão, na lei também, de proposta de desobrigar a publicação em jornais. Aliás, essa semana, um outro projeto foi derrotado lá no Congresso, falou em tirar dinheiro da imprensa, dos diários oficiais estaduais, que tem na publicação dos balanços uma forte renda, e nos outros jornais também, é uma briga. Aí, então, o Lula mandou tirar, vamos negociar esses 2 pontos, tira a publicação obrigatória das grande porte, tira essa mudança da publicação. Aí, em 3 meses, o projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados. Em 3 semanas, no Senado. Dia 27 de dezembro, cai na mão do presidente. Dia 28, ele assina. Dia 29, entra. É publicado no Diário Oficial para entrar em vigência 2 dias depois, de 1º de janeiro. A Lei 11.638/07. Assim nasceu esta lei, que, então, trouxe várias modificações. Primeira, de fato, e auxiliado ainda pelas leis depois 11.941 e depois na 12.973 de 14, que firmaram isso de maneira definitiva, mas ficou, então, estabelecida a tal da neutralidade fiscal. Nenhuma norma pode mudar a contabilidade do jeito que for considerado útil. Não obrigatoriamente, isso não vai ter automaticamente implicação fiscal. Não vai. Se o fisco gostar da norma contábil e quiser aplicar para ele, ele tem que conseguir uma lei aprovada pelo Congresso. Ou, se de repente o CPC, alguém acha que tem uma regra que o fisco tem lá, vai acontecer, mas quer muito melhor do que uma norma qualquer que está aí, mas que não infrinja as normas do IASB, pode também adotar, mas nada, cada um só com o uso desses recursos adicionais. Então, a neutralidade fiscal foi a fonte maior de chance de evolução. E daí começam-se a produzir as normas internacionais dentro do Brasil. Dentro daquele modelo em que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis é quem tem a responsabilidade de traduzir, se necessário, de adaptar, de fazer alguma coisa, divulga, e os órgãos normatizadores contábeis, como, por exemplo, o Conselho Federal de Contabilidade, SUSEP, sei lá quem for, alguns até o Banco Central adotou, vão lá e adotam. Por quê? Porque no Brasil, um órgão não de governo não pode emitir norma com efeito jurídico. Então, o CPC emite, publica, daí tem que ir para a CVM, que aprova, publica, mesmo como quem ganha com isso é o Diário Oficial, tá certo? Mas, né? Depois, a mesma norma aprovada lá para trás na ANEEL, né? Tá certo? Publica, na SUSEP publica, ou seja, vocês encontram a mesma norma divulgada em vários lugares. Mas o importante é que o movimento contrário à aplicação das normas internacionais era um movimento mais de natureza, vamos dizer assim, passional. Como que nós vamos abrir mão
do nosso poder de legislar por nossa conta. Mas o que aconteceu? Os grandes objetivos. Precisava, de um lado, fazer uma melhoria das normas contábeis brasileiras, porque, apesar de termos tido aquela lei, ela já estava defasada. Precisava mudar a lei e precisava fazer com que, dali para frente, se acompanhasse essas normas internacionais pela qualidade delas. A lei só tinha um probleminha quando ela diz que a CVM é que é obrigada a emitir as normas contábeis de acordo com as desse órgão internacional. Portanto, a CVM pode até contrariar a lei, segundo os juristas da própria CVM, porque ela tem que obedecer a isso. Ela só pode adotar normas novas que sejam consentâneas com as do IASB. Mas o Conselho Federal também faz a mesma coisa. E adota, inclusive, aquilo que contraria a lei desse. Hoje, a regra brasileira é: se tiver conflito, prevalece a norma que saiu originalmente lá do CPC. Óbvio que isso é discutível, mas a prática está sendo essa e precisamos ainda de uma outra modificação para reduzir qualquer chance de risco. Mas precisamos melhorar a qualidade da informação, facilitar a comunicação mundial, a comparabilidade. Qualquer empresário brasileiro que queira vender para o exterior, e dependendo do país que quer ver o balanço do seu cliente, acompanhamento dele, tinha primeiro contratar alguém que traduzisse esse balanço das normas locais para a norma brasileira, para daí ele entender. E assim, no fundo, então, precisava haver uma redução de custo de execução tão diferente, mas o mais importante, uma redução de custo de análise das informações e a redução das probabilidades de erros. Você vai comprar empresa no exterior, você vai emprestar dinheiro no exterior, você vai comprar mercadoria de um cliente, quer saber a saúde dele, financeira. É um custo enorme. Então, esta comparabilidade instituída, inclusive, deu um crédito muito maior para os balanços do próprio Brasil. E também nos outros países tinha a mesma coisa, né? Com relação a nós. Nós tínhamos um conjunto de práticas que não eram da Alemanha, não eram da Espanha, não eram do Cazaquistão, sei lá o que for. Então, o grande objetivo todo, que foi esse de um lado, monetário, material, que era a redução de custos. Mas o grande, realmente, valor está no objetivo de reduzir as diferenças da contabilidade do mundo, convergir o máximo possível para que as demonstrações sejam comparáveis e muito melhor utilizáveis pelos usuários todos, sejam quem for. No caso do IASB, sempre a preferência é dar atenção muito forte para os usuários investidores e credores. E assim foi. Então, com a União Europeia e daí o Brasil, em seguida vários países sul-americanos, hoje quase todos, dentro das normas do IASB, etc., aí o Tadeu é que tem muito mais condição de comentar. Mas este foi. Aí vem a pergunta: e deu certo ou não? É claro que aí tem as perguntas, vamos dizer, de natureza pessoal, né? Sim, acho que não gosto, sim, etc. Tal. E tem alguns trabalhos acadêmicos mostrando realmente se aquilo melhorou de fato, porque havendo comparabilidade e aceitação do balanço brasileiro, a primeira coisa que deveria aparecer é o que é redução do custo do capital. Tanto do capital próprio que veio para o Brasil, que agora está mais confiante, como dos capitais financeiros, como dos capitais, vamos dizer, comerciais, né, dos fornecedores nos mandando bens e serviços para não pagamento à vista. E saíram vários trabalhos. O melhor trabalho até hoje é um trabalho já um pouquinho antigo, feito lá em 2013, pegou 10, 11, 12, do professor Ricardo Luiz Menezes da Silva. É o mais robusto, inclusive metodologicamente, que se chama Adoção Completa das IFRS do Brasil. 2 pontos. Qualidade das demonstrações contábeis e o custo de capital próprio.
O Tadeu, e alguns aí que talvez conheçam, o orientador dele foi o professor Alexandre Moeda Lopes, que foi, inclusive, logo em seguida, o professor Sérgio, grande implementador de toda a contabilometria, né, na FEC, depois se espraiou aí pelo Brasil inteiro. Então, tendo aquele orientador, surgiram alguns, porção de outros trabalhos, alguns não concluem desse jeito, mas a forte maioria conclui realmente. Aí é trabalho estatístico, então é de pesquisa, e com coisas bem objetivas. Claro, todos os trabalhos acadêmicos têm sempre, devem ter algum problema. Mas, se a gente vê junto aos usuários da contabilidade. Eu convivo muito, eu faço muito parecer, trabalho muito com empresas, então eu vejo o lado das empresas, então sei o quanto que elas, né, têm de cuidado com as demonstrações. Se vocês olharem a visão dos analistas, dentro do CPC tem 2 representantes da Associação dos Analistas, e a gente vê como é que eles falam, como é que eles se comportam. Então, realmente, eu acho que dá para dizer, eu não sei quão melhor, não sei quantificar, mas que valeu a pena a introdução dessas normas no Brasil, valeu. Nos colocou de novo no topo, tá certo? Realmente nos colocou uma posição lá de cima. O que não quer dizer, né, Tadeu? Agora eu vou falar uma coisa, não quer dizer que está tudo às mil maravilhas, nem no Brasil, nem no próprio IASB. Sempre há um conjunto de evoluções que tem que ir sendo feitas. A gente descobre que alguma coisa não está bem, vamos mudar, etc. Então, e aí, aliás, né, eu vou fazer um apelo que o Tadeu, com toda certeza, vai fazer também. Nós temos que agora participar cada vez mais dos projetos de revisão das normas que o IASB faz continuamente, ajustando, alterando, etc. Nós temos que participar ativamente dos projetos de criação de novas normas, como há várias aí, e o Tadeu faz um trabalho espetacular. Todas essas proposições, ele se coloca à disposição de todo mundo, né? Como está aqui hoje, né? na ASCA, no CPC, do público em geral, faz as suas discussões dos projetos em andamento. Então, nós temos que retribuir isso, porque nós agora, nossa vida não tem como voltar atrás, nós vamos acompanhar as normas internacionais, só se acontecer algum tsunami decuplicado, né? E isso deu tão certo que não. Mas daí não quer dizer que a gente tem que ficar sentado esperando as normas caírem do lado de lá do Atlântico, tá? Nós temos que ser mais ativos. Gente, falei 2 minutos a mais, me desculpa. Muitíssimo obrigado e depois continuo à disposição para conversarmos. Ok, muito obrigado aí, professor Eliseu Martins, é sempre um prazer ouvi-lo e fazer essa retrospectiva da contabilidade aí, e quanto que o senhor conhece, né? Bom, eu vou passar imediatamente a palavra para o Tadeu, então, para a sua exposição, daí depois a gente volta, então, para o debate, tá bom? Tadeu, você compartilha a tua tela? Tá vendo aí? Sim, está aparecendo. Então, tá bom, obrigada. Eu que te agradeço. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade de novamente estar com amigos, né, do mundo acadêmico. É sempre bom poder participar. O professor citou aí, eu tenho tentado, de alguma forma, trabalhar toda a parte de divulgação das normas do Brasil, incentivar a participação. Na verdade, são vários eventos e ainda tem as minhas obrigações aqui dentro do IASB, mas tem sido muito positivo o retorno que eu tenho recebido, a participação tem feito uma grande diferença. Então, para mim, talvez até a pandemia, por incrível que pareça, o lado positivo dela ajudou muito, porque se eu tivesse que cobrir geograficamente tudo que eu tenho coberto, semana passada, fazendo uma apresentação para o pessoal da Colômbia, Equador, o pessoal do GLASS, que acaba incorporando um monte de gente de outros países. A gente sabe o custo que é viajar na América do Sul. A América do Sul não tem uma conexão, por exemplo, tão boa como a gente tem na Europa, que
que é mais fácil de viajar entre os países. Na América do Sul é complicado, a gente acaba tendo que fazer com escala em algum lugar, a dimensão é grande mesmo, continental. Então, isso fica mais difícil com a pandemia e com a evolução da questão das reuniões virtuais, aí fez diferença grande demais. E aí, naturalmente, que eu estou tentando colher os frutos dessa disponibilidade. Então, já agradeço aqui a participação de todos e eu vou, sem querer me alongar, já começar pelo que tem na agenda, né, nos próximos minutos, falar um pouco sobre a história do FRS, adoção no mundo. Vou acabar repetindo um pouco do que o professor falou, mas certamente com alguma coisa para adicionar. Falar um pouco da estrutura da fundação, que às vezes o pessoal também a gente fala de IFRS, fala de norma, mas é importante entender da onde que vem isso e qual que é a estrutura que tem por trás da elaboração dessas normas. Falar, naturalmente, dos projetos em aberto, especial sobre os documentos de consulta, o plano de trabalho e o projeto de sustentabilidade, esclarecer um pouco também aonde que a gente se encaixa aí em termos do próprio IASB, né? Falando um pouco do histórico, mas antes de entrar nele, eu acho que é importante falar da missão, e isso tem um pouco a ver com o que o professor falou, né? Quando a gente fala de missão da fundação, eu acho que para a gente avaliar a evolução da qualidade da informação contábil financeira, a gente precisa entender três coisas que estão dentro dessa missão do IASB: transparência, responsabilidade e eficiência dos mercados financeiros no mundo. É isso que a gente tenta quando a gente está escrevendo a norma. E isso, naturalmente, tem o quê? O interesse público, que é justamente fomentar confiança, o tal do trust, né? Crescimento e estabilidade financeira de longo prazo na economia global. Então, é um foco bastante econômico, o professor tocou nisso, no fundo, quando a gente olha lá no framework, o foco são, de fato, os usuários primários das demonstrações financeiras, os investidores, os credores, né? Não que os outros usuários não estejam sendo naturalmente atendidos, mas o foco são esses dois, sim. Então, tem muita coisa que às vezes a gente vê falar sobre a norma também deveria pedir que falasse isso ou divulgasse aquilo. Sempre tentar entender que o foco, pelo próprio framework, são os usuários primários, os investidores e os credores, né? Falando um pouco da história, e aí eu de novo vou acabar conflitando com algumas coisas, repetindo um pouco do que o professor falou. Em 73, os órgãos de contabilidade de alguns países, e provavelmente influência anglo-saxônica, né? Austrália, Canadá, França, Alemanha, Japão, México, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos acabaram formando o IASC, né, o International Account Standards Committee. Eles concordaram em desenvolver as, então, International Account Standards, as normas internacionais de contabilidade, o IAS, para aceitação em processo de listagem, o tal do cross-border, né, listagem em bolsa internacional. Começou com um conjunto de normas, incluindo diversas alternativas, aí o objetivo era tentar acomodar a prática contábil dos diversos países, né? No final de 90, o IASC já havia publicado mais de 31 normas e, em 93, o IASC concluiu um projeto de comparabilidade e melhoria justamente para tentar reduzir um pouco dessas alternativas contábeis, que sempre foi uma crítica ao IAS, dizendo que o IAS você pode fazer o que você quiser, desde que você publique, né, divulgue o que você está fazendo, né? Mas a partir do momento desse exercício de comparabilidade e melhoria, removendo grande parte dessas alternativas contábeis, isso pavimentou o caminho para a IOSCO, né, que é o órgão que congrega os reguladores, xerifes do mercado de capitais, pudesse passar a indicar esse conjunto de normas para ser utilizados em processos de listagem internacional, né? Então, finalmente, em 95, depois de um processo de revisão das normas com diversas recomendações, a IOSCO iniciou um processo de revisão mais detalhada das principais normas, né, com o objetivo justamente de aprovar o uso disso, fazer um endorsement, né, para ofertas internacionais. Em 97,
A gente teve a chamada crise financeira asiática, que acabou atingindo uma série de países na Ásia, né? Quando a gente fala de crise financeira, a gente está mais que escolado no Brasil, né? Que no Brasil era quase 2 por ano, né? Mas essa de 97 foi muito grande, ela afetou alguns países da Ásia e é interessante que talvez aqui dê para ficar claro o lado negativo da globalização, né? Que acabou contaminando uma série de países, né? O que poderia levar, inclusive, a um colapso econômico mundial. Esse contágio, de fato, afetou diversas outras economias importantes, incluindo o Japão. O FMI teve que intervir para estabilizar a moeda, a economia de muitos desses países, e, naturalmente, que essa crise acendeu a luz para a questão do risco sistêmico, e aí havia um incentivo para tentar reduzir esse risco, vamos dizer assim, né? E essa crise fez com que, em 98, o G7, né, que é sempre difícil falar, o G7, deixa eu ver quem é que está no G7 para tentar entender, né, o tamanho de economia, etc., por que a China não está lá, né? Mas, na verdade, é um grupo já batizado lá atrás, que é das maiores economias, ou pelo menos mais avançadas ou industrializadas, mas para você ter ideia, a Itália está aí, está nessa lista. Então, na verdade, é muito mais uma questão histórica, fez com que esse grupo determinasse que o IASC finalizasse de maneira urgente, até o ano seguinte, a proposta para um conjunto completo de normas internacionais de contabilidade, com o objetivo de fortalecer o sistema financeiro internacional. A gente tem muito input do G7, do G20, em quase tudo que a gente faz, sempre que a gente tem essas crises financeiras, essas reuniões que são feitas, o professor citou Davos, e o tempo todo isso acaba atraindo para nós uma série de coisas ou ações que a gente precisa tomar, justamente que a gente tem essa missão, esse interesse público do ponto de vista de relatório financeiro global. Então, a gente está o tempo todo ligado com o G20. A própria questão do relatório de sustentabilidade está relacionada a isso, né? Em 2000, o IASC ele completa esse processo e prepara para o estabelecimento de um novo board, que é o IASB hoje, né? O IASC muda para o IASB exatamente em 2000. Só que a diferença, o professor citou isso, né? É mais ou menos a história do CPC, a história do Ibracon, né? Todo mundo ali tem outras coisas para fazer e nas horas vagas vai lá, né? No Ibracon, no CPC, e o jeton é um pão de queijo, cafezinho, às vezes até rola uma saladinha de frutas, né? Mas na realidade ninguém ali ainda tem algumas pessoas hoje, mas a grande maioria não é full time, são pessoas que realmente estão dedicando parte do seu tempo pela profissão, né? Então, era o caso do IASC, e aí, com o advento da criação do IASB, passou a ter um board full-time, né? Nesse mesmo ano, a IFRS Foundation, ela é constituída para abrigar esse novo board, e, finalmente, a IOSCO, ela recomenda o uso do IAS para as listagens cross-border internacionais. O primeiro chairman do IASB foi o Sir David Tweed, uma figura, né, um contador escocês, mas ele foi muito feliz nesse processo. A gente precisava mesmo de um contador, e aquele contadorzão inglês, que o cara ele gostava e sabia o que ele estava fazendo, ele foi muito importante, não tem dúvida, para a evolução desse tema, né? E junto com, lógico, os demais, e a gente não precisa nem falar os famosos board members, que eram todos pessoas realmente com grande conhecimento, notório saber, ajudaram nesse processo de desenvolvimento dessas normas. Nesse ano também teve uma reunião do European Council em Lisboa, né, onde os Estados-membros da União Europeia se comprometeram com o processo de reforma econômica para tornar a União Europeia mais dinâmica e competitiva no mundo. Aí tinha um interesse econômico da União Europeia, não necessariamente puxa, que coisa nobre, né? Na verdade, eles estavam protegendo o mercado deles próprios, né, a questão econômica deles, e para eles um elemento importante dessa estratégia era justamente integrar totalmente os mercados financeiros dessa União Europeia, que, por sua vez, exigia a adoção de um conjunto de normas contábeis que fosse aplicável de forma uniforme, nesse caso o IFRS. E aí, em 2001, o IASB faz sua primeira reunião, anuncia a agenda técnica para a emissão dos IFRS,
Isso passou por incorporar como suas as normas que já haviam sido emitidas pelo seu antecessor, o IASC, né? Então ela passa a adotar os IAS como se fosse IFRS, mas mantendo o nome. Em 2002, a gente teve 2 grandes eventos que impulsionaram ainda mais as normas internacionais. O primeiro, o FASB, né? O irmãozinho ali do IASC, e agora IASB, que é o emissor de normas contábeis norte-americanas, ele assina o Acordo de Norwalk, e esse acordo tem o objetivo do sonho, né? aprimorar e convergir o IFRS e o US-GAAP. E segundo, a União Europeia formalmente adota uma lei, né, requerendo que as companhias listadas no mercado de capital regulado da Europa, incluindo instituições financeiras e seguradoras, preparem suas demonstrações financeiras consolidadas de acordo com o IFRS a partir de 2005. Né? Em 2003, o IASB completou a revisão das normas herdadas do IASC, em preparação para a adoção inicial dessas normas, pela primeira vez em diversas jurisdições. Inclusive, nesse ano foi emitido o famoso IFRS 1, né, o First Time Adoption of IFRS, que é uma norma que até hoje tem que ser aplicada por empresas que adotam o IFRS pela primeira vez. E em 2004, ele publica o livro com as normas consolidadas, inclusive o IFRS 1 até o IFRS 6, a tal da plataforma estável, um livro preto, eu tenho ele até hoje, né, uma relíquia, para viabilizar a adoção em 2005. E nesse ano também é introduzida a transmissão ao vivo das reuniões do board. Aliás, o board ele não pode se reunir se não for numa reunião ao vivo e transmitida. Então, sempre que a gente faz reuniões técnicas com o staff, a gente precisa se dividir, porque a gente não pode ter mais do que 5 board members na mesma reunião. Se tiver, essa reunião tem que ser transmitida ao vivo. Finalmente, em 2005, na Europa, é um compromisso por transparência e independência. Finalmente, em 2005, na Europa, mais de 7.000 empresas de capital aberto de 25 diferentes países mudaram das suas normas contábeis locais para o IFRS, para as demonstrações financeiras consolidadas. Nesse ano, também outros países, principalmente os da Commonwealth, fortemente influenciados pela Inglaterra, lógico, migraram para o IFRS, e a gente está falando de Austrália, Hong Kong, Nova Zelândia, África do Sul, o professor citou, eles realmente sempre tiveram nessa vanguarda, fortemente influenciado pela Inglaterra e outros países também. Nesse ano também a China praticamente adota um conjunto de práticas contábeis substancialmente alinhado com o IFRS, com o objetivo de ter convergência integral em seguida. Na verdade, até hoje ainda está nessa em seguida. Ainda está tentando, mas na verdade é praticamente IFRS, mas eles ainda mantêm um pezinho atrás nesse sentido. Né? Bom, dito tudo isso, como é que ficou o mundo 20 anos depois? Né? Porque 2001 ali no IASC, né? Foi 2005 na Europa, né? Mas 20 anos depois da criação do IASC, toda essa ideia, a gente tem aí 144 países de 166, ou jurisdições, vamos chamar assim, mapeados, utilizando o IFRS. Né? Então, a China e a Índia, praticamente, como eu falei, não está marcado aí, né? Mas adota o IFRS muito próximo, né? Especialmente a China. No Japão, por exemplo, que é outro país de jurisdição importante, tem a opção de adotar o Japanese GAAP, o US GAAP ou o IFRS, mas hoje, considerando o market capitalization, próximo de 50% das companhias abertas do Japão adotam o IFRS, e o IFRS está avançando cada vez mais rápido na preferência dos japoneses. Lembrando que nos Estados Unidos, embora eles não tenham adotado o IFRS, as companhias que não são norte-americanas, ou seja, estrangeiras, listadas nas bolsas norte-americanas, estão autorizadas a arquivar as suas DFs de acordo com o IFRS, sem necessidade de apresentar reconciliação. E aí eu vou pegar uma parte que o professor falou, porque dos meus 30 anos trabalhando na PwC, se tem uma coisa que eu não tenho qualquer saudade, é ter que ficar entendendo o gap da Bélgica, o gap da Alemanha, o gap do não sei aonde, e ainda tinha 200 moedas, né? A gente tinha correção monetária integral, ainda tinha que traduzir isso para o marco alemão. Não tem saudade disso. Então, realmente foi muito bem-vinda essa uniformização e o fato também de empresas brasileiras listadas na Bolsa de Nova York não ter mais que fazer a reconciliação foi um grande avanço. Para falar a verdade, um pouquinho antes, a gente tinha a nossa contabilidade, a correção monetária integral
reconhecida como uma contabilidade avançada. Inclusive, a gente podia pegar a contabilidade correção monetária integral, não necessariamente aplicar o que está no FAS 52, simplesmente fazer uma tradução dos números que a gente tinha e arquivar. Isso aí era fantástico e era, sem dúvida, um elogio à qualidade das informações que a gente tinha disponível aqui no Brasil, como sendo uma informação de qualidade. Os argentinos vão falar que eles é que são a mãe ou o pai, não sei, da contabilidade de correção monetária integral, mas eu vou dizer uma coisa sofisticada, com alocação e etc., igual a nossa, acho que a gente não tem em lugar nenhum do mundo. Né? Quem desenvolveu, até lembro de um documento que tinha algumas orientações, ajudou a escrever o IAS 29, o pessoal na Turquia, a Turquia também tinha hiperinflação, mas passa longe de ter um modelo como a gente tinha no Brasil aí de alocação de ganhos e perdas, e às vezes era até difícil de explicar para o gringo, mas por quê? Eu falei assim, não, porque aqui você vai ter o seu juro real, em alguns casos até negativo, aí que ele não entendia mesmo, né? Mas era a própria realidade mesmo, você acabava tendo uma remuneração inferior à inflação, e aí naturalmente era o tal dos juros negativos. A gente já tinha juros negativos naquela época, esse povo chegou agora, né? Estão chegando atrasado, né? Bom, no slide anterior, eu parei em 2005, porque, na verdade, esse foi o pontapé inicial, né, da aplicação do IFRS na prática, mas teve muitos outros eventos importantes, e aí eu não vou ficar aqui numerando todos, mas citar, por exemplo, o IFRS 9, novamente, que foi emitido consolidado, né, em 2014, para aplicação em 2018. Essa norma foi encomenda do G20 por conta da crise, mais uma crise, né, uma crise que a gente teve em 2008, mais ou menos, ali. Então, tudo isso são missões que o IASB precisou de atender, fazer, né, complementar aí, para poder a gente evoluir e ter cada vez mais um sistema de relatórios financeiros mundial robusto. Né? Em 2010, hoje, falar nisso, a gente fala das regras, a gente falou lá de 2004, né? Foi até o IFRS 6, no ano seguinte já tinha o IFRS 7, hoje a gente já está no IFRS 17. Então, daqui a pouco, quem sabe, os IAS eles vão caducando, né? Eles vão caindo, mas a gente ainda tem bastante das normas herdadas do IAS, que já com alguma, naturalmente, adaptação, modificação. Em 2010, o professor citou aí, o Brasil passou a adotar o IFRS para o IFRS e o IFRS para pequenas e médias empresas como uma norma local, né, inclusive para empresas de capital fechado, para demonstração financeira individual, então não era uma coisa limitada só à demonstração financeira consolidada, e nesse sentido aí o Brasil largou na frente, porque nenhum país tinha feito isso antes, e a gente realmente abraçou essas normas, e aí fez toda a diferença. A gente até fez uma fase, né, porque, como o professor falou, uns 638 era do finalzinho de 2007, né, e aí, em 2008, 2009, a gente foi fazendo já a incorporação de algumas das normas, e aí, em 2010, a gente teve a aplicação integral. Né? Nesse período também se definiu a estrutura da fundação, porque aí foi começando a juntar e transformando a fundação em alguma coisa muito mais robusta, e eu vou mostrar isso aqui no próximo slide aqui. Aí. Né, quem que é a fundação hoje, né? A estrutura básica que a gente tem o Monitoring Board. Esse board tem o objetivo de ser o link dos trustees da fundação e as autoridades monetárias mundiais, com o objetivo de aumentar a responsabilidade, ou o que a gente usa no inglês, aqui é até difícil de traduzir para o português, o accountability da fundação. Por isso, seus membros, que são 8 hoje, né? São todos representantes de autoridades reguladoras de mercados financeiros, de capital. O chairman é um belga, é o Jean-Paul Servet, como se fosse o presidente da CVM belga. A gente tem um brasileiro nesse grupo, então são só 8, e tem um brasileiro aí, que é o Marcelo Barbosa, que é o presidente da CVM. Então, esse é o Monitoring Board. Aí, debaixo deles, a gente tem os trustees, né? Eles são responsáveis pela parte de governança e supervisão do IASB, incluindo a constituição da fundação, definição do due process, né? Do devido processo aí para o desenvolvimento das normas contábeis. Os trustees não estão envolvidos nas questões técnicas, né, relacionadas às normas IFRS. Essa responsabilidade recai exclusivamente sobre o board, o IASB, que espera que cada trustee tenha, lógico, entendimento, esteja sensível às questões internacionais, relevante para o uso
e para o sucesso da fundação, o uso das normas de sucesso da fundação, e esses trustees prestam conta para o Monitoring Board. Hoje a gente tem 22 trustees de diferentes partes do mundo. O chair é o Erkki Liikanen, que era presidente do Banco Central finlandês. Antes disso, ele foi comissário de diversas áreas da Comissão Europeia, inclusive foi cotado para ser presidente do Banco Central Europeu aí antes da Lagarde. A gente tem um brasileiro entre os trustees, o professor já citou aqui, que é o professor Alexandre Broedel, né? Então ele tem ajudado bastante, ele tem sido uma pessoa importante nesse sentido da conexão dos trustees com a América Latina como um todo, não só o Brasil, né? E também hoje ele é o CFO do grupo Itaú Unibanco. E debaixo desses trustees, aí sim, a gente tem o IASB, são, em geral, 14 membros. Nesse momento, a gente tem 12 membros, mas em breve a gente deve voltar aí a ter o grupo completo, porque às vezes sai um membro, não substitui, vai voltar, depende do período aí. O chair hoje é o Andreas Barkel, ele era o chair do Comitê de Pronunciamentos Contábeis alemão, ele começou o mandato dele em julho desse ano, substituição ao Hans Hugesvorst, era um holandês, ele foi deputado, ministro das Finanças, da Saúde da Holanda, ou seja, era alguém com background político. Eu acho que a figura do Sir David Tweedy, nos primeiros anos do IFRS, um contador puro, foi fundamental, e a presença do Hans, que tinha todo esse contexto político, que a gente tinha um carve-out na Europa, etc. e tal, foi também ideal, e agora a gente volta às origens, né, com o Andreas, que é uma pessoa que tem um background contábil muito maior, né, menos político, mais background contábil. Então, tem também um brasileiro, né, esse board, um sujeito muito simpático, né, que é o Tadeu Sendon. Ele já está lá desde julho de 19, né, em substituição a um outro simpaticíssimo brasileiro, que era o Amaro, que era superintendente de normas do Banco Central antes de vir aqui. Então, a gente está sempre com o brasileiro. O Brasil não tem um lugar cativo no board. Então, é importante que a gente continue demonstrando o nosso interesse com as nossas ações, para a gente ter certeza que a gente continua tendo alguém aqui que naturalmente consiga influenciar um pouco mais a formação das normas, né? Bom, esse slide aqui é para fazer de uma maneira mais simples, para falar de uma maneira mais simples, o que a gente faz aqui na fundação, ou como se diz lá na minha terra, né? A parte que nos cabe nesse latifúndio, né? O IASB não substitui o papel que as demais partes interessadas, a gente chama de stakeholders, desempenham na implementação e aplicação das normas. Nós, como emissor independente das normas, não somos e não podemos ser responsáveis pela aplicação consistente, embora a gente tenha algumas iniciativas para ajudar nesse sentido. Os preparadores é que têm a obrigação de elaborar as DFs de acordo com as normas, os auditores verificar se essas DFs estão cumprindo essas normas, os reguladores que fazem o endorsement, né, endossam as normas, exigem, supervisionam, inclusive por meio dos auditores, a sua aplicação, e os usuários, principalmente investidores e credores, eles têm um papel importante a desempenhar, que é na criação de uma melhor disciplina de mercado, ajudando a desenhar as normas. Como é que eles fazem isso? Eles deixam claro para nós as necessidades deles, sempre considerando, naturalmente, um balanço. Se o Plugger estivesse vivo, e aqui ele ia falar isso, né? Sempre considerando a questão do custo-benefício aí da geração da informação. O nosso papel aqui no IASB é emitir normas de alta qualidade. Para isso, a gente segue o due process. Então, como é que a gente garante que a gente está emitindo norma de alta qualidade? A gente segue esse processo devido, que está previsto, inclusive, na Constituição da Fundação, tem um handbook lá que fala sobre isso. A gente tem todo um processo de investigação, de outreach, então a gente precisa cumprir esse processo mínimo para poder, então, fazer a emissão de um trabalho, né? A gente tem o Interpretation Committee, que nos permite ter um engajamento grande com questões mais práticas, auxilia na aplicação consistente da norma, né? Quando aplicável, a gente estabelece o tal do grupo de trabalho de transição, que auxilia no processo de entendimento da norma, especialmente na aplicação inicial. A gente teve esse grupo para o IFRS 9 e para o IFRS 15. Enfim, para que a gente tenha essa norma de qualidade e atendendo os seus objetivos, é necessário que a gente cumpra, cada um dos stakeholders cumpra o seu papel aí na evolução no desenho das normas, né? Eu vou falar um pouco do atual plano de trabalho da Fundação. O objetivo aqui não é falar eu acho que era falar um pouco mais da história, mas é importante a gente ver o que tem
aí no pipeline, né, no forno. Aí dá para ter uma ideia dos principais documentos da audiência pública. A gente tem 4 documentos, eu fiz até um cortezinho aí, dos principais documentos em aberto. Tem mais documentos em aberto, mas esses são os principais, né? Eles são os maiores. Então, a gente tem requisito de divulgação, management commentary, subsidiários são pequenas e médias empresas. Tem uma revisão pós-implementação do IFRS 9. Esse é um ponto interessantíssimo. De uns tempos para cá, isso foi incluído no due process. Sempre que você tem uma norma nova, uma modificação importante numa norma, depois de 2, 3 anos que essa norma foi implementada, você precisa fazer uma revisão pós-implementação para verificar se a norma ela atendeu o que ela pretendia atender quando ela foi escrita, se é necessário fazer algum ajuste. Esse processo é feito, inclusive, através de avaliação de estudos acadêmicos da implementação da norma. Isso é feito através de um Request for Information, que é um documento que faz uma série de questões para os stakeholders sobre o funcionamento da norma. A gente é fortemente alimentado, inclusive, pelas questões que chegam pelo IFRIC. Então, é um processo bastante amplo e ele precisa ser feito de acordo com esse livrinho nosso, esse handbook, de 2 a 3 anos de implementação da norma. A gente começou com a implementação do IFRS 9 em fases, porque a parte de classificação e mensuração, essa realmente, de fato, está desde 2018, mas a parte de impairment, a gente está ainda colhendo muito, tem muita informação decorrente da pandemia e está sendo ótimo para a gente estar conseguindo entender, para ver se o sistema está funcionando. E a parte de head account, que seria uma terceira fase, é que, na realidade, muitos que usam o head account, principalmente instituições financeiras, optaram por permanecer utilizando o IAS 39, enquanto a gente não tem a definição sobre macro hedge, né, que é um projeto que, inclusive, está andando aí. Então, fica difícil você falar da pós-implementação do hedge accounting, quando, na verdade, os principais players, né, que utilizariam o hedge accounting do IFRS 9 ainda continuam utilizando o IAS 39. Por isso que essa talvez seja uma exceção, porque fatiou o IFRS 9 para fazer esse processo de pós-implementação. A gente tem também todos esses documentos que vocês estão vendo aí, são documentos que já foram em audiência pública, retornaram para nós, estão em diversas fases. O primeiro aí, você tem demonstração financeira primária, de novo, dentro desse due process, né? Ele já foi um projeto de pesquisa, passou pela fase de emissão de norma, deu origem a passou para a fase, né? Deu origem a um exposure draft, e agora a gente está na fase de decisões finais para a elaboração de uma norma nova, né, que vai substituir o IAS 1, embora que, na verdade, está mais focada na parte de demonstração de resultado, né? Bom, a gente falou desses projetos todos, mas, na verdade, hoje a Fundação tem 31 projetos em aberto. É muita coisa, né? Tem 8 projetos de pesquisa. Um deles, por exemplo, é a combinação de negócio entre empresas sob controle comum. Lembrando que o projeto de pesquisa, amanhã, se tudo der certo, ele vira um projeto de norma, né? Então, ele começa com discussion paper, pesquisa, análise de documentos acadêmicos, estudando o assunto, e aí você migra para uma fase mais evoluída, que é justamente da emissão da norma. A gente tem 8 projetos de norma, dentre eles o que eu citei, a demonstração financeira primária, é uma norma nova, mas, por exemplo, eu podia citar o FICE, que é Financial Instruments with Characteristics of Equity, que, na verdade, é um projeto, já pulou da fase de investigação, de pesquisa, para a fase de norma, que deve gerar algumas alteraçõezinhas no IAS 32. Não mudando de uma maneira geral, mas esclarecendo os princípios, mas só para fazer a comparação, que às vezes eu tenho uma norma nova, ou às vezes eu tenho uma modificação de uma norma, né? A gente também tem 7 projetos de manutenção, em geral são alterações menores, mais pontuais nas normas, né? A gente tem, por exemplo, um projeto de cláusula de classificação de passivo financeiro com cláusula de covenant, e tem uns outros projetos aí que o objetivo é justamente a gente melhorar uma questão pontual, e normalmente essa sugestão vem do IFRIC, que é o órgão de interpretação, que recebeu uma questão técnica sobre o assunto, e aí a conclusão era de que seria interessante fazer alguma modificação. A gente tem 6 questões de aplicação prática, que isso aqui nada mais é do que os Tentative Agenda Decision do IFRIC, né? Quando o IFRIC recebe uma questão, ele analisa,
ele sumaria o que foi discutido durante a reunião e ele publica o sumário dessas conclusões para que as pessoas possam fazer seus comentários, e aí o prazo é um pouco mais curto, 60 dias, mas esse também entra dentro de um processo de audiência pública que amanhã talvez dê origem a uma agenda decision, né? Tem um projeto de taxonomia que, na verdade, é a atualização da taxonomia IFRS. Sempre que você faz qualquer modificação na norma, você precisa ir lá e verificar se é necessário fazer alguma modificação na taxonomia do IFRS. Então, sempre vai ter um projeto em aberto, sempre que tiver qualquer alteração de norma. E os projetos de estratégia de governança, são 2 projetos relacionados, são projetos relacionados à fundação como um todo, né? Mas um desses é da agenda consultation e o outro é sobre o relatório de sustentabilidade. Eu vou falar dar um pouquinho só de detalhes sobre isso, porque também, senão eu acabo extrapolando o tempo aqui. Esse documento de consulta, o Agenda Consultation, é o documento mais formal que o IASB tem para obter dos stakeholders a confirmação sobre o que ele tem que adicionar ao plano de trabalho do IASB nos próximos 5 anos, mas eu mostrei para vocês que a gente hoje tem aberto 31 projetos, né? Então também a gente não tem tanto espaço assim para ficar adicionando projeto, né? Então, por isso que esse documento é importante, justamente para ajudar a gente, escutando vocês, a determinar quais são as prioridades, porque não dá para a gente aceitar todos os projetos, né? E lembrando também que não adianta a gente crescer a nossa estrutura, porque a gente precisa escutar os stakeholders. Então, às vezes, esses 2 últimos anos, a gente escutou muita reclamação de stakeholders que tinha muito documento em aberto para comentário, e a gente sabe da dificuldade que às vezes é obter feedback quando tem muito documento em aberto. Então, tem que ser um balanço adequado entre os recursos da fundação e também dos stakeholders quando a gente estiver definindo o que a gente vai fazer de pesquisa. Então, esse documento trabalha mais ou menos essas questões das atividades, prioridade de projeto, quais são os princípios para poder incorporar um projeto nos projetos no plano de trabalho do IASB. E, finalmente, o relatório de sustentabilidade. Essa, na verdade, é uma iniciativa dos trustees da Fundação IFRS, que então, desde o ano passado, trabalhando para lidar com o aumento da demanda por relatório de sustentabilidade. Projeto muito grande, importante. Pelo cronograma aí no slide, dá para ver que está avançando bem rápido. A proposta passa por criar um outro board, então não é o IASB, é um board irmão, o ISSB, que é o International Sustainability Standard Board, que seria o responsável pela emissão das normas sobre sustentabilidade, né? Ele seria um board irmão do IASB, uma função diferente, mas sem dúvida um grande processo de interação, né? Falta menos de um mês para a COP26, né? A COP26 é no início de novembro, né? Na Escócia, e se espera que nela os trustees deem a sua conclusão sobre a direção desse projeto. Na verdade, eu tinha esperança de que eles fossem, inclusive, revelar quem são os board members, já fosse onde é que ia ser a sede desse board, mas eu estou achando que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas eu acho que alguma coisa importante eles vão, com certeza, falar na COP26. Eu, particularmente, não tenho essa informação. Eu também vou ficar aguardando notícias, né? E, para finalizar, e dentro do espírito do que está sendo proposto nesse painel, a conclusão é de que, pelo menos na minha opinião, a adoção do IFRS no mundo, e certamente no Brasil, melhorou em muita qualidade da informação para os investidores, especialmente considerando a demanda crescente trazida pela questão da globalização, por transparência, responsabilidade e eficiência, né? Mas o que era uma demanda por uma contabilidade de melhor qualidade, com o passar do tempo, aumentou o foco na informação sobre fatores relevantes para o desempenho financeiro de longo prazo das companhias, questões de ESG, né, questões ambientais, sociais e de governança. Nesse sentido, por exemplo, eu queria citar o nosso projeto de Management Commentary, que nada mais é que o relatório da administração. Não é uma norma IFRS, é um Practice Statement, mas ele dá as diretrizes para a elaboração dos relatórios da administração. Até hoje, o que a gente tem no Brasil é um parecer de orientação da CVM de 1990 e alguma coisa. Então, tem muito tempo. Tem na própria lei das sociedades por ação, mas 3 bullet points lá, mais ou menos, que tem que ter no relatório da administração. Esse documento aqui é um documento que foi preparado, muito bem preparado, já incorporando todas essas demandas de ESG. No Agenda Consultation, a gente tem um dos potenciais projetos para o plano de trabalho do IASB, que é a revisão da norma sobre intangíveis, né?
esse potencial projeto ele tem sido visto como prioritário, considerando cada vez mais a importância desse tipo de ativo para as companhias em geral, sem reconhecimento ou qualquer divulgação nas DFs, muitas vezes é o maior ativo de uma companhia, né? A gente tem também um projeto de revisão dos requisitos de divulgação, que, na minha opinião, é um dos projetos em aberto da Fundação mais importantes, porque ele busca justamente melhorar a qualidade das divulgações das demonstrações financeiras, com um foco maior no julgamento da administração, na questão de materialidade da informação, e o projeto sobre relatório de sustentabilidade com possível criação desse segundo board, sem dúvida adiciona ainda mais qualidade às demonstrações financeiras e ao relatório da administração, complementando e atendendo essa demanda crescente, né? Então, embora o foco da demonstração financeira, do relatório de administração e do relatório de sustentabilidade, preciso dizer isso também, seja ainda os usuários primários, os investidores e credores, né? Indiretamente beneficia toda a sociedade, né? E um outro tema que corre em paralelo, eu citei aí, que é a questão da transformação digital, o consumo da informação. Qualquer projeto nosso hoje, ele sempre tem que fazer análise de impacto sobre isso. Então, eu falei também da gente sempre olhar as pesquisas acadêmicas, a gente também tem que olhar a questão do consumo digital. Isso está sempre em todos os projetos, né? Como desenvolver uma norma nessa nova geração que está vindo aí, não é fácil, né? Muito bem. Esse é o resumo. Eu fico feliz de ver o quanto que, pelo menos, na minha opinião, a qualidade da informação melhorou, mas a gente, quando eu olho aqui para os projetos em aberto, eu percebo que a gente ainda tem um caminho longo para percorrer. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco do fardo que a gente ainda tem que carregar para os próximos anos. Obrigado, gente. Muito obrigada aí, Tadeu, pela sua explanação, muito clara, pontual, né? Nós vamos abrir, então, agora para a participação, então, e questionamentos. Então, vou passar inicialmente aí a palavra para os nossos moderadores. Nesse painel, então, temos aí o Carlos, Carmo e a Delcy, então, para fazer os questionamentos e a moderação aí das questões. Por gentileza, Carlos. Ok, obrigado, Ieda. Obrigado, professor Eliseu, pela excelente explicação. O Tadeu, que eu também posso chamar de professor, porque já fiz vários seminários com o Tadeu, né, na PwC, fui colega dele também lá quando ele fazia mestrado, eu estava fazendo doutorado lá, até para avaliar os prêmios que a gente dava lá pela FIPECAF, então é um prazer ter vocês aqui comentando sobre FRS para a gente. Para começar, para os dois, eu vou fazer a seguinte pergunta, né? O Brasil, de maneira diferente de vários países, adotou as normas internacionais não só para as demonstrações consolidadas, mas também para as demonstrações individuais das empresas, trazendo como efeito a influência da IFRS em questões tributárias e dividendos, por exemplo. Após 10 anos da adoção total, como vocês veem essa opção feita pelos reguladores brasileiros? Valeu a pena? Então eu deixo aí para os dois, quem quiser começar primeiro, falando sobre isso. Os mais velhos, professor. Agora acho que... Mas não tão velho assim, eu ainda não cheguei nos 80. Está pertinho, mas não cheguei. Olha, realmente o que acabou acontecendo é que já se antevia um pouco da dificuldade de aplicação da PME para todas as demais empresas. Na época, a gente acabou, talvez, cometendo um excesso. E a realidade vem mostrando isso. O CFC só fez aquele ITG 1000, que é para as microempresas e empresas de pequeno porte, mas o volume de empresas, e a faturamento é 4 milhões e 800 mil, dali até 300 milhões, que é sociedade grande de porte, ficou todo mundo sujeito ao PME. E o CFC acabou, com o decorrer do tempo, inclusive fazendo trabalhos, pesquisas, etc., ele acabou concluindo que aquela sensação de trás é verdadeira. Há um conjunto ainda muito significativo das empresas menores que, na realidade, não aplicam o CPC-PME. Consideram muito complexo, consideram longo. Então, o CFC acabou, você fez uma pergunta, nem sei se você sabe do que eu vou falar, acabou criando uma comissão
que preparou um projeto de norma seguinte. Primeiro, a KLTG 1000, que era, por outro lado, era exageradamente fraca, ela é bem melhorada para atender as microentidades, né? Microempresas, empresas de pequeno porte, faturamento até 4,8 milhões. Criou uma faixa de pequenas empresas, faturamento entre 4.800 até 78 milhões, onde está o volume maior, segundo dados da Receita Federal, e está lá com a audiência pública de uma proposta de norma baseada no CPC, mas bastante simplificada para aplicação nas pequenas empresas. Ficando o a atual norma de PME para as para as médias empresas. Então, ficaria micro, pequena, média e as grandes, que são 300 milhões para cima. Então, é importante, até aproveitando, que vocês olhem o site do Conselho Federal de Contabilidade, porque está hoje em audiência pública tanto uma norma, como também está a outra. Participem, deem palpites, né? Discordem, concordem, sugiram. Então, o CFC ele reconheceu, inclusive, que ele não tem capacidade de fazer esta fiscalização nesse número tão grande de empresas que, de fato, não estão seguindo a CPC-PME. Não quero dizer que a pequena empresa terá que seguir. Se ela quiser, ela já usa hoje o PME bem usado, ela vai continuar. Então, subir de degrau sempre é possível. Tá? Isso é tranquilo. Então, tem essa flexibilidade que é importante. Então, eu diria que, e eu concordo, eu fiz parte da comissão, inclusive, que o CPC-PME foi, eu acho que, uma audácia nossa de querer que todas as empresas, com exceção das micro, fossem capazes de aplicar, e isso não é tanto nas empresas, nos profissionais das empresas, como em grande parte dos escritórios de contabilidade. Não sei se é uma notícia boa ou ruim, mas... Deixa eu só, se eu puder complementar, professor. A gente, o IASB ele emitiu o IFRS para pequenas e médias empresas em 2009, né? Então, o Brasil acabou adotando logo em seguida, em 2010. Nesse ínterim, a Fundação correu atrás e desenvolveu também um guidance, uma orientação para a microempresa, que, na verdade, se a microempresa seguisse o que está nessa orientação, ela continuaria atendendo ao IFRS para pequenas e médias empresas, porque a conclusão na época é de que, na realidade, talvez o grande problema do IFRS para pequena e média empresa é que talvez ele seja longo demais, mas, na realidade, o que faz a contabilidade complexa são as transações, não a norma. Mas eu consigo entender que se você faz uma norma muito longa, principalmente para quem tem operações mais simples, fica difícil de entender, mas provavelmente grande parte do que tem de complexo na norma não é aplicável para essa microempresa. Então, esse guidance que foi feito lá, logo depois da publicação da norma em 2009 para microempresa, ele falava de uma maneira muito mais resumida, ele é realmente bem menor, IFRS para pequena e média empresa, e desde que a empresa seguisse o que está ali, ela poderia continuar dizendo que a demonstração financeira está de acordo com o IFRS para pequena e média empresa. O único problema, e eu tenho nesses meus 2 anos aqui de andança pela América do Sul, é que esse documento ele não foi atualizado para a segunda revisão que aconteceu em 2015, então ele é um documento que está desatualizado, e eu acho um documento fantástico, porque ele permite que a gente continue mantendo 2 gaps, IFRS e IFRS para pequena e média empresa, mas com uma linguagem muito mais simples. E eu comparo esse guidance para microempresa com essa iniciativa que a gente colocou agora, que é de subsidiárias que são pequenas e médias empresas, que é permitir que as subsidiárias, especialmente quando você tem um grupo muito grande, aí você tem uma subsidiária que utilize IFRS, aí você tem uma subsidiária que ela em si atende a definição de pequena e média empresa. E ela fica entre a cruz e a espada, né? Ela adotar o IFRS para pequena e média empresa, mas ter que reportar para a mãe de acordo com o IFRS, aí eventualmente trabalhar com alguma diferença de gap, ou ela adota o IFRS da mãe, mas aí tem que preparar uma demonstração financeira muito maior, muito mais longa do que teria se tivesse aplicado o IFRS para pequena e média empresa. E a proposta é justamente que ela continue aplicando o IFRS, ela
possa aplicar o IFRS full, né, pleno, mas com um nível de divulgação muito menor, que no final das contas, do ponto de vista prático, é um julgamento de materialidade. Ele realmente não precisaria, de acordo com quem são os usuários das demonstrações financeiras dela, talvez de ter todas aquelas divulgações que foram preparadas muito mais para um usuário, inclusive de companhia aberta, etc. e tal. Então, me parece também ser, eu sou fã desse projeto de subsidiárias para pequenas e médias empresas, eu só acho que ele devia ser expandido para todas as PME. Se alguém quiser, já como PME, adotar o IFRS, mas com um nível reduzido de divulgação, ele poderia. Mas não é isso que está na proposta. A proposta exige que a empresa seja subsidiária de uma companhia que está utilizando IFRS full. Mas tudo isso tem a ver com, na minha opinião, linguagem. Eu concordo, o IFRS talvez seja longo demais, mas, em geral, o que faz a contabilidade complexa são as transações. Então, transações simples não vão levar a uma contabilidade complexa, vão levar a uma contabilidade simples. O problema é você conseguir fazer pegar na regra o que é aplicável para você e se desviar daquilo que não é aplicável, né? Então, mas eu concordo que tem uma questão prática importante aí. Esse guidance foi analisado, mas são dois problemas. Um que é esse que você falou, ele está desatualizado. O segundo é que ele é uma redução de linguagem, mas não muita redução de conteúdo. Tá certo? Então, por exemplo, instrumento financeiro avaliado a valor justo, né, que tem que ser realmente, para essas empresas, é extremamente discutível. Né? Microempresa fazer equivalência patrimonial, é um negócio discutível. Então, há uma porção de coisas que, de conteúdo, também estão inseridos aqui. Mas está em audiência pública exatamente para ser discutido. Se você, Tadeu, puder também dar seus palpites, seria ótimo. Legal. Eu vou usar um pseudônimo. Pode! Depois você manda para mim por e-mail qual que é o pseudônimo. Tá bom. Eu mantenho segredo. Obrigado, Tadeu. Obrigado, Eliseu. A professora Delcy vai fazer agora algumas perguntas do pessoal da audiência. Delcy, fica à vontade. Olá, boa tarde a todos e todas. Aqui é o seguinte, o Paulo Júnior, ele quer olhar um pouquinho para a nossa história em relação às mudanças da 6.404. Ele pergunta assim, como essas mudanças trazidas pela 6.404 foram recebidas pela profissão contábil e pelas empresas brasileiras? E como o fato de, à época, o Brasil viver em uma ditadura contribuiu para a promulgação e a implementação da lei. Bom, essa dirigida a mim, né, Tadeu? Você já existia em 76? Não, naquela época, eu era o especialista da indústria de automóveis. Eu estava brincando de carrinho. Gostei dessa, muito legal. Delcy, está com certa dificuldade seu som, está vendo, acho que, duplicação, há um eco aí, não sei se tem dois sistemas funcionando junto, mas eu entendi porque eu li aqui o que está escrito, tá? Olha, a lei foi recebida com várias reações diferentes. A pior reação foi o mundo acadêmico, porque era a USP sozinha apoiando. As resistências de um conjunto significativo de professores, principalmente de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, foi muito dura. Foi muito dura. Vocês vão encontrar lá atrás artigos, etc. Essa contabilidade mais científica, demonstração do resultado tem que bater débito com crédito, pode ser, e assim foi. No que diz respeito à profissão, nós tivemos talvez dois conjuntos. Quer dizer, o pessoal das grandes empresas, das maiores empresas, que já, vamos dizer, estava preocupado com a forte perda de qualidade da informação anterior, houve uma adoção bastante rápida. Mas houve, sim, inclusive dentro do Conselho Federal de Contabilidade, muitos representantes, principalmente de pequenas empresas, que reclamaram que a mudança era grande demais. Está correto? Mas, felizmente, né, tudo deu certo. A gente conseguiu fazer essa implementação que não foi muito agora, que é lógico que a ditadura ajudou um pouco, não, só um pouco, não, ajudou bastante. Quer dizer, não houve
agremiações significativas, né? Fazendo aqueles depoimentos, aquelas publicações de jornal, etc. Não houve. Não houve, porque também o pessoal falava muito, mas não queria dar muito a cara para bater, não. Então, acabou, né? Tinha que sobrar alguma coisa boa da ditadura, tá certo? Sobrou essa. Obrigada, professor Eliseu. Eu vou passar a palavra agora para o Carmo, que ele fará outro questionamento ali da nossa plateia, do Ilírio. O professor Ilírio, ele coloca a seguinte questão: considerando que temos vários sistemas, culturas, questões institucionais, comportamentais, interesses financeiros nas informações financeiras e sem teorias robustas nas ciências contábeis, haveria como falar em comparabilidade das demonstrações financeiras? Ou isso seria só uma utopia? Quem responde, Tadeu? Quer Não, que eu vai lá, responda? professor. Pode ir lá, por favor. Olha, eu acho que eu usei várias vezes a expressão melhorar a comparabilidade. O termo é convergência, ou seja, ninguém está aqui querendo que haja uma única maneira de entender e de aplicar todas as normas por todos os contadores, auditores e o gosto dos investidores, dos analistas, tá certo? Não há. Sempre há diferenças, claro, né? O Tadeu deve saber disso muito melhor do que eu. Eu tive uma experiência na ONU, eu discutia com ele, eu ficava, nossa, coisa que ótima. Eu dizia, não acredito, isso aqui a gente já abandonou no Brasil. Isso foi na década de 90. E o Tadeu vive isso lá hoje. As culturas são diferentes, não tem dúvida nenhuma. Quem passou a vida inteira aprendendo aquela lição do chefe, né? O chefe chega no segundo dia de trabalho do. Essa foi contada por um alemão lá na USP, para trabalhar, e o chefe chega para ele e diz assim: me diga uma coisa, você já fez sua oração antes de começar a trabalhar? Oração você tem que fazer a seguinte oração todo dia antes de começar a trabalhar. Você já provisionou? Você já descobriu o que você devia ter provisionado ontem que não provisionou hoje? Que alemão absolutamente conservador. Lembra que tinha aquela conta de provisão para riscos gerais, que agora acabou. Então, é lógico, a leitura de um alemão, a leitura de um brasileiro, a leitura de um americano, de um canadense, acaba tendo. Então, perfeita a simetria entre todos, isso não existe. Mas qual que é o grande objetivo? É ir reduzindo as diferenças, aumentando a comparabilidade, aumentando a convergência. Esse é um processo que, obviamente, não tem data para terminar, mas é positivo o sinal que a gente percebe de que os países, com o decorrer do tempo, vão começando a, vamos dizer assim, afunilar nas suas interpretações. Nada de igualar ainda. Então, não é engodo, não, é uma realidade. É só não querer olhar a perfeita comparabilidade. Não dá. Se eu puder acrescentar, professor, desde que eu cheguei no board do IASB, você já chega achando que, bom, eu estou com meus anos de experiência e tudo, aí você começa pessoas de países diferentes, com background diferente, de usuário, e aí, por algumas questões, né, várias vezes eu fui voto vencido. Eu comecei a perceber que, na verdade, ali tem pessoas, não, mas eu acho que é isso, não, mas eu acho que a informação tem que ser assim, tem que ser assada. Você começa a perceber as diferenças, né? Mas, por outro lado, a gente começa também a aprender a conviver com essas diferenças e aceitar as diferenças em prol de ter um documento completo e permitir comparabilidade. Então, hoje, a gente está... Então, a primeira coisa que eu aprendi é que a gente precisa escutar os outros. Eu não tinha tanta noção, por exemplo, da visão dos usuários. Eu estava muito próximo da visão do preparador, mas ali você começa a perceber que cada um desses, e por isso que eu acho fantástica a composição do CPC, que tem pessoas com diferentes backgrounds e interesses, e isso é que faz com que você tenha uma discussão muito mais rica e, preferencialmente, que chegue no denominador comum.
ainda que ele não seja unanimidade, né? E aí é muito melhor. Eu vou dar um exemplo, porque nós estamos vivendo isso na pele. A gente está com um projeto de impairment e goodwill impairment, né? Um dos temas que a gente está discutindo nesse projeto de goodwill impairment, e eu achei fantástica a ideia da divulgação, quando você faz uma combinação de negócios, e praticamente você tem informação no ano da aquisição. Depois disso, a empresa adquirida se perde dentro da demonstração financeira do adquirente e você não tem mais informação sobre a performance subsequente desse negócio. E eu achei interessantíssimo que isso está lá na proposta. Mas foi legal escutar dos preparadores que isso implica em custo, você tem todo um processo que muitas vezes essa informação ela pode não estar disponível porque realmente houve uma integração tão forte com o negócio que você já não consegue mais acompanhar aquele negócio que você adquiriu. Ele já entrou de uma maneira tal dentro. Então, você começa a escutar os outros e aquilo que parecia ser fantástico à primeira vista, você começa a entender o lado dos outros. E nós estamos hoje uma questão que é sobre se volta ou não com a amortização do ágio. E o FASB, ele praticamente já assinalou que eles vão voltar com a amortização do goodwill. E aí a gente tem escutado que existe uma tendência grande e eles gostariam que o IFRS não tivesse diferença para o US GAAP nesse sentido. Olha que coisa interessante. Então, a gente fica aqui discutindo, vamos discutir a questão técnica. Volta ou não volta com a amortização? O sistema de impairment anual, ele é o mais adequado? Aí, de repente, alguém chega e fala assim, olha, eu acho que vocês não poderiam ter diferença para o US GAAP nesse sentido. E o cara já decidiu que ele vai amortizar. Então, você entra, você está numa situação do tipo assim, opa, então é uma questão, eu não quero saber o que eles decidiram. A gente tem que tomar a nossa decisão técnica aqui. Mas a gente não pode negar que a questão da consistência com um gap importante como a US GAAP, ele é um dos princípios que eu tenho que considerar. Ele não vai ser o único e não necessariamente vai prevalecer, mas eu tenho que considerar isso. Então, eu achei essa situação que a gente está vivendo hoje fantástica para explicar sobre essa questão de você conseguir lidar com diferentes perspectivas, necessidades e visões. Não é fácil você emitir um conjunto de normas contábeis para utilização em 144 países e agradar todo mundo. Então, é difícil, mas a gente precisa, por isso tem esse processo devido, audiência pública e tomar as decisões. Mas, sem dúvida, eu acho que a gente está no caminho certo. Se você me perguntar o que eu acho, eu tenho a minha opinião, mas eu também escuto a opinião dos outros board members, o que vem nos comment letters, e já mudei de opinião para alguns assuntos. Vamos ver o que vai acontecer com isso agora. O desenvolvimento de normas, né, o setor emitente de normas, ele tem um processo político na mão. Não vai dizer que na ICPA não tinha discussões e divergências. Tinha. Dentro da CVM para emitir normas contábeis, Banco Central, CPC, não vai ser diferente no IASO. Mas, como você falou, exatamente a possibilidade de você ter todas as alternativas e procurar, não é só aquilo que você tecnicamente acha mais correto, mas aquilo que é o da maioria, está correto, mesmo que você esteja fora disso. Paciência. A normatização contábil, não, ela é técnica, mas não deixa de ter um caráter político, e precisa ter. Nós temos uma curiosidade. Desculpa. Quer falar, Carmen? Não, pode ir. Ok. Aqui a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre os nossos relatórios integrados, né? Então, como que vocês veem esse avanço no uso dos relatórios integrados, principalmente aqui no Brasil, né, com a recente emissão do nosso OCPC 09 e as exigências pela auditoria impostas pela CVM, de asseguração para que as empresas que voluntariamente façam esses relatórios, elas resolvam adotar isso com maior credibilidade ou com uma acreditação da auditoria. Então, qual que deveria, na opinião de vocês, ser o papel das IFRS sobre
esse aspecto. E depois, já em seguida, também, se vocês veem a possibilidade de uma integração entre as normas internacionais relacionadas ao relato integrado num ambiente mais globalizado, né? Ou seja, mundial. Isso seria viável. E é isso. Só para dizer que essa é do Tadeu. Eu acho que todos vocês... Hoje, o motivo dos trustees ter colocado a proposição da criação de um board para emissão de normas sobre relatório de sustentabilidade, um dos motivos é justamente porque hoje a gente tem iniciativas muito boas, por sinal, sobre divulgação de relatórios, inclusive de relato integrado. A gente tem as divulgações das questões climáticas da TCFD, e a gente tem vários boards, né? O SASB, que agora nem tem mais, juntou com outro. Tudo isso faz com que você, no final das contas, não tenha... parece com a situação que a gente viveu antes do IFRS. Então, você tem um conjunto de normas, cada um utilizando uma norma, falta comparabilidade, às vezes até um relatório muito bom, tem bastante informação, mas é difícil de fazer comparação e muitas vezes é difícil de auditar, porque quando você escreve uma norma, você também tem que ter essa preocupação sobre a possibilidade ou não de prover algum tipo de assurance sobre aquela informação, né? Eu aprendi com o professor Nelson Carvalho que uma demonstração financeira você deveria começar lendo pelo parecer pelo relatório do auditor, para ter certeza que a demonstração financeira está correta. Então, se você desenhar a norma para que ela possa ter algum tipo de assurance sobre ela, também é fundamental. Então, a proposição que está sendo feita é justamente criar esses relatórios de sustentabilidade, e agora voltando para a sua pergunta, reunindo e todo mundo, inclusive muitos desses órgãos emissores de normas, inclusive de relato integrado, estão apoiando a ideia da criação desse board justamente para você ter uma concentração em um único órgão de reconhecimento internacional para a emissão dessas normas, e o objetivo dela é fazer um complemento à demonstração financeira e relatório de administração. Esse relatório de sustentabilidade, que incluiria também a questão do relato integrado, ele é muito mais amplo do que o espectro dele, né? Do que, por exemplo, o relatório da administração e a demonstração financeira. Ele vai muito além dos números financeiros. E o relatório da administração, ele tem o caráter de olhar a demonstração financeira, a performance da companhia e passar informações sobre a perspectiva da empresa no longo prazo. E o relatório de sustentabilidade, ele vai muito além, por exemplo, das questões financeiras. Então, ele vai falar sobre gênero, ele vai falar sobre questões ambientais. É lógico que todas essas questões, só para dar um exemplo, todas essas questões, em algum momento, pode ter um impacto na demonstração financeira. E aí eu sou fã de um artigo que o Nick Anderson, que é um board member, escreveu sobre o impacto das questões climáticas nas demonstrações financeiras de acordo com o IFRS. Ele fez um link interessante, porque uma coisa é você tratar das questões e divulgações relacionadas às questões climáticas, isso tem tudo a ver, e a casa dele nesse relatório de sustentabilidade. Outra coisa é a questão climática influenciar, por exemplo, na vida útil de um determinado ativo, no teste de impairment de um determinado ativo. Aí é quando essas informações aqui começam a influenciar a demonstração financeira. Mas ela não é uma informação que tem que estar na demonstração financeira. Ela influencia a demonstração financeira. O lugar dela na verdade, os relatórios de sustentabilidade. Então, essa que é importante, esse entendimento de que cada um na sua casinha fazendo e cumprindo o seu papel. Nada a acrescentar. A única coisa que eu posso falar historicamente para variar é que os velhos só contam a história. Olhem lá no Conselho Federal de Contabilidade, há uns 30 anos atrás, tem uma norma chamada de balanço social, que era optativo, e tinha 3 vertentes. Falar sobre valor adicionado, que foi implantado e ficou. Falar sobre balanço de recursos humanos, que foi feito por muita gente, mas depois morreu. Que é um quadro de todo o conjunto de recursos humanos, por gênero, por idade, por educação, evolução ao longo do tempo da carreira, até certas informações sobre níveis salariais, etc. Eu sempre dizia que dificilmente um diretor de recursos humanos teria
na mão, na mesa dele, um quadro tão completo quanto era aquele lá. Talvez por isso tenha tido problema. Foi usado muito na Europa, mas também lá depois morreu. E a terceira vertente, que era meio ambiente, que voltou aí totalmente a... Só não tinha governança. Quer dizer, então, esse processo é antigo, tá certo? De procurar por esse conjunto de informações que o Tadeu descreveu também. E há outros setores ainda onde podemos avançar. Muito obrigada, professores. Eu vou passar a palavra para a professora Ieda para ela fazer as considerações dela. E no chat a gente já tem outros questionamentos, depois, se vocês quiserem olhar, que a gente já está com um tempinho, a Ieda fará algumas observações. Ok, agradeço aí a aula maravilhosa, nossa aula hoje, né? Com o professor Eliseu Martins, com o resgate histórico, o Tadeu abordando questões das normas internacionais de contabilidade, olhando para o presente e para o futuro. Nós não podemos deixar de olhar para o futuro, mas não podemos nos esquecer aí do passado, né, que construímos, e esse presente que nós temos hoje e que há o nosso envolvimento, a nossa participação enquanto profissionais da área de contabilidade. Então, agradecemos aí a participação de todos. Quero deixar aí um minutinho aí para as considerações finais aí do professor Eliseu e também do Tadeu. Alô? Oi? Não, deu uma panezinha aqui. Eu só quero agradecer essa oportunidade. Talvez eu tenha exagerado nessa parte histórica, mas eu acho que se a gente não der uma olhada no passado, a gente não entende direito e fica achando que está descobrindo a roda e não é bem verdade. E que o caminho para chegar até aqui não foi um caminho fácil, foi um caminho com sofrimento, né? Aquela hora eu falei da lei das SAs, mas o das normas internacionais, muita gente aqui deve saber também de resistências, foram bem menores, né? Mas houve, até no nosso mundo acadêmico, né? Também houve repercussões. Mas, então, muito obrigado a todas e todos, e espero que tenha sido de algum proveito. E obrigado, Tadeu, por ter tido esta oportunidade aí ao seu lado, mais uma. É impressionante. Obrigado, professor Eliseu. Impressionante a humildade do professor Eliseu, né? A gente aprendeu, estudou no livro que ele escreveu, né? Então, a gente tem muito orgulho e sempre vou defender toda a história por trás de tudo que o professor Eliseu fez, né? Eu brinco que ele é o Forrest Gump da contabilidade, né? Os grandes acontecimentos da contabilidade, ele sempre esteve por trás ali. Para mim, novamente, fantástico poder participar desse processo. O Edilson, ele já tem me caçado já há algum tempo para a gente fazer um evento. Às vezes a agenda é complicada, mas sempre que eu tiver disponibilidade eu vou tentar comparecer. Eu fico, depois que eu fiz o mestrado, é que eu fui aprender a importância de você estudar a história da contabilidade. Até então a gente fica tão voltado na questão prática, TEP e crédito. Então, sempre que eu escuto essas lições de história, como esse professor deu, eu acho que elas são fundamentais para a gente entender o nosso presente e desenhar o nosso futuro. Então, achei fantástico. Para mim, eu aprendi muito mais do que eu pude expor aqui. Eu gostei demais de ter participado desse evento. Agradeço o convite aí. Obrigado. Então, dessa forma, nós encerramos, então, esse painel, agradecendo a presença de todos e de todas, em especial também nos nossos dois panelistas, o professor Eliseu e o Tadeu, e desejamos a todos aí, para as outras atividades, convidar as outras atividades da divisão e também do evento. Muito obrigado a todos, um ótimo dia e um ótimo resto de semana também. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Edilson. Tchau, professor. Um abraço. Até mais. Tchau, gente. Até mais. Tchau, Obrigada. tchau, Tadeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau a todos. Obrigado aí pela presença. Tchau, Carmo. Tchau, Dalci. Tchau, Edilson. Tudo de bom para vocês.